paz do Senhor. De novo, a paz do Senhor. Que alegria estarmos juntos mais uma vez na residência de vocês, no lar de vocês, levando mais uma mensagem do Senhor Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus e do Espírito Santo de Deus. E eu quero começar hoje é um dia de alegria, a gente está alegre hoje porque vai ministrar a palavra, né? E vocês devem estar alegres aí porque vão receber a palavra. A gente preparou essa palavra e é uma palavra abençoada, cheia de poder. Mas antes eu queria, assim, começar com o fruto do Espírito, que é a alegria, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Quero entrar no lar de vocês hoje com alegria. Tem um louvor que eu gosto muito, diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Vocês lembram? Vamos de novo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Oh, glória, né? Oh, coisa boa, louvor, adoração, o Senhor gosta disso. Então já começamos com alegria. Se tem alguém aí triste, pode ir embora a tristeza. A tristeza vai embora, o aborrecimento vai embora, a doença vai embora, a chateação vai embora, porque hoje é um dia de alegria. E temos uma palavra, essa segunda, hein? Primeiro foi alegria. Diga para o seu vizinho aí, fique alegre. Chegou o momento de alegria, de ouvirmos a palavra. Prepare os seus ouvidos, prepare a sua mente, prepare o seu espírito, prepare a sua alma para receber esta palavra abençoada. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas 30 anos após haverem esses acontecimentos. Lucas era médico e ele escreveu esse Ato dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar sobre poder, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus. Primeiro vamos entender o que é poder, né? A palavra poder vem do grego dunamis, que significa dispor de força, autoridade, influência, capacidade, autoridade de Deus sobre você, energia, habilidade, domínio, poder milagroso, operante de Deus. Então deu para entender o que é a palavra poder, né? E o texto hoje vai ser Atos, capítulo 1, versículo 8, mas diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esse é um texto muito conhecido, mas eu quero fazer algumas colocações importantes sobre ele, depois vou falar mais sobre ele. A pergunta que eu faço para todos vocês é: o tema de hoje é: você está preparado para receber o poder de Deus? Eu vou repetir: você está preparado para receber o poder de Deus? Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer para você que você vai ter força, que você vai ter autoridade, que você vai ter influência, que você vai ter capacidade, que você vai ter a autoridade de Deus, vai ter a energia, vai ter o domínio, o poder milagroso operante de Deus. Então você está preparado para receber? É interessante isso, né? É um momento de reflexão espiritual. Será que eu estou preparado para receber? Se você já recebeu, nós vamos entrar em detalhes depois, mas se você não recebeu, você tem que receber, porque é uma promessa de Jesus. Mas nós temos que estar preparados para receber o poder de Deus. Preparados para receber esse poder. Então, aqui Jesus, depois de ter ressuscitado, ficou 40 dias na terra,
com seus discípulos, ensinando-os. E ele apareceu em vários lugares. E aqui nós temos nesse texto de Atos capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, é uma despedida de Jesus antes da sua ascensão aos céus. E ele faz algumas colocações muito importantes, porque ele diz assim, para os seus apóstolos, né, ele diz assim, que para eles, lá no versículo 4:1, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, quer dizer, ele ordenou, mas que esperassem a promessa do Pai, do qual disse ele antes de mim ouvistes. Aí ele diz assim, lá no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero dizer que é uma promessa você receber o batismo do Espírito Santo. É uma promessa, é uma ordem de Jesus. Ele está dando uma ordem para você, se não recebeu, receber o poder do Espírito Santo. É uma ordem de Jesus. Jesus está dizendo que nós temos que receber isso, nós somos crentes, nós temos que receber. Tem que receber os adventistas do sétimo dia, os presbiterianos, os assembleianos de Deus, os católicos, apostólicos romanos, os padres, as freiras, todos têm que receber o batismo do Espírito Santo, porque está aqui na Bíblia, está na Bíblia também católica. Então é uma ordem de Jesus, independente da denominação, porque naquele tempo não tinha uma denominação, não ser judeus. Esta ordem era para todos. Tire o nome da sua denominação, arranque ele de lá agora. Vamos falar de uma igreja universal de Jesus, de Deus. Ele disse que isso é para todos nós. Amém? Então, essas foram as últimas palavras de Jesus aqui na Terra 2000 anos atrás, antes dele ter a sua ascensão aos céus. Então, imagine a preocupação dele, de tudo que ele fez nessa terra, morreu, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias com seus apóstolos, ensinando-os. Imagine no último momento, a derradeiros minutos finais dele fazer a sua ascensão ao céu, ele dá essa determinação. Então, é muito importante. É muito importante. São as últimas ordens de Jesus para nós. E a pergunta que eu faço para vocês é essa. Vocês estão preparados para receber o poder de Deus? Já parou para pensar nisso? Primeiro, existe o poder de Deus, é bíblico. Está aqui na Bíblia que eu li para vocês. É bíblico. Então nós temos que estar preparados para receber esse poder. Parou para pensar sobre isso? E o que significa isso para vocês? Qual o significado espiritual que tem isso para todos nós? É uma grande mudança na nossa vida, é uma mudança radical, espiritual, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. É algo grandioso porque vem do alto, vem de Deus. Nenhum homem pode ter criado o Espírito Santo, nenhum homem pode te dar isso, só Deus que pode te conceder isso. Só Jesus e o Espírito Santo. Então, a gente sempre é um preparo, né? Na nossa vida diária, na nossa vida, nós temos um preparo. Preparo para casar, preparo para comprar um carro, preparo para ter um filho, para comprar uma casa, comprar um apartamento, fazer uma viagem, ter um negócio próprio, para tirar férias, para ir ao culto, para pregar aqui como eu estou pregando para vocês, para ir numa fazenda. Sempre tem um preparo. Se prepara para aquilo. Em algumas circunstâncias, um preparo maior, em outras circunstâncias, um preparo menor, mas sempre tem um preparo. Até quando nós vamos ao médico, tem um preparo. Quando nós vamos ao dentista, tem um preparo. Né?
Quando vamos a um oftalmologista, tem um preparo. Então, sempre há uma preparação. E no reino de Deus, para se receber poder, como é que você tem esse preparo? É algo profundo que eu estou pregando para vocês nessa introdução do que eu vou pregar. É algo muito profundo. Talvez você já esteja acostumado, mas eu estou falando hoje não para aqueles que já foram batizados, aqueles, eu vou falar um pouquinho mais tarde, mas a ênfase não é para eles, é para os novos convertidos, ou aqueles que estão há muito tempo na igreja e que ainda não foram batizados com o Espírito Santo. Há necessidade da promessa se cumprir na sua vida. Jesus quer que isso se cumpra na sua vida. Ele quer que isso venha a cumprir-se na sua vida, porque é uma promessa dele para você. E a promessa de Jesus é poderosa. Quem não quer uma promessa de Jesus? A gente fica na expectativa. Ó, Jesus me prometeu isso e ele vai cumprir, depende só de você. E aqui, nesse trecho de Atos dos Apóstolos, que nós estamos vendo hoje, no capítulo 1 e um pouco do 2, começa a igreja. A igreja começa aqui, verdadeiramente, porque Jesus já estava nos céus. E aqui começa com os 12 apóstolos. Basicamente, a base era os 12 apóstolos. Então, ele preparou os seus discípulos, esses apóstolos que acompanharam ele, os seus discípulos, a equipe que ele preparou durante 3 anos incansavelmente. 3 anos incansavelmente. Ele pegou esses discípulos, a maioria eram pescadores, judeus, não eram simples pescadores, e tornou-os grandes homens do reino de Deus. Prova que hoje nós estamos falando aqui, vamos falar de Pedro, vamos falar de João, vamos falar de Tiago, né? Então, imaginem, esses homens se tornaram grandes por este poder que entrou neles, e eles levaram esse poder adiante, crescendo no poder que receberam de Deus, de Jesus. É isto que faz muitas vezes a diferença nossa, evangélica, em relação a outras denominações, religiões. É este poder que existe em nós, que nós chamamos batismo do Espírito Santo, que eu vou pregar para vocês no decorrer deste encaminhamento. Então, ele, com esses 12 apóstolos, discípulos, ele ensinou nas sinagogas, ensinando nas sinagogas, eles pregaram o evangelho junto com Jesus. Eles curavam toda sorte de doenças e enfermidades, administravam, faziam um trabalho de libertação muito mais, visitavam as pessoas, oravam, jejuavam juntos. E eles eram discípulos experientes. Eles ficaram 3 anos com Jesus. E eles eram discípulos experientes. Eles acompanhavam Jesus em todos os lugares. E tiveram grandes experiências espirituais com Jesus. Os evangelhos, os primeiros 4 evangelhos, nos trazem uma grande história sobre tudo isso. Se você ler os 4 evangelhos, você vai observar que há uma descrição histórica de muitos acontecimentos de Jesus com seus discípulos. E o que é tudo isso? Ensino. Prática. Ele não dizia assim, vai lá e faça. Ele ia e mostrava para eles como é que deveria ser feito. Então, os discípulos eram cristãos experientes, eles eram pregadores, operadores de milagre, portanto havia o quê? Havia experiência, eles tinham experiência. Por isso que eu faço essa pergunta novamente, hoje vai ser o foco. Você está preparado para receber o poder de Deus? Você está preparado para receber o poder de Deus? Você deve estar dizendo aí, mas pastor, eu recebi. Mas eu vou chegar lá onde você está pensando, viu? Aguarde. Também,
devemos querer receber o poder porque é um princípio bíblico. De que maneira se prepara alguém para receber o poder? Como é que se prepara alguém? Estou falando aqui para os novos convertidos ou aqueles que ainda não foram batizados no dom do Espírito Santo. Como é que se recebe o poder? Primeiro, ensinando as Escrituras Sagradas, Antigo Testamento, Novo Testamento, assistindo aos cultos na sua igreja, as pregações, anotando tudo, vendo os mais experientes serem usados os dons espirituais na igreja e participando, perguntando, questionando como é que é isso, como é que isso acontece, por que acontece, em que momento acontece. E você vai vendo esses experientes, não é? Você vai vendo esses experientes, os diáconos, diaconisas, obreiros, os pastores, enfim. Você vai vendo o quê? Vai vendo essa experiência sendo transmitida dos mais antigos para os mais novos. E ela vai passando de geração em geração. Prova que até hoje, nós estamos 2000 anos atrás, aconteceu isso do batismo do Espírito Santo. Nós estamos até hoje falando disso e isso continua e vai continuar até a volta de Jesus Cristo. É eterno. Então, você tem que entender que quando você recebe esse batismo do Espírito Santo, primeiro ele é necessário, isso é ponto final, é necessário o batismo do Espírito Santo. Você tem que entender que haverá uma grande mudança nos seus hábitos e comportamentos quando esse poder entrar em você. Vocês imaginam, eu vou ressaltar novamente, o que é o poder? Dispor de força, autoridade, influência, capacidade, autoridade de Deus sobre você, energia, habilidade, domínio, poder milagroso operante de Deus em você. E o que é poder? É muita coisa que você recebe. Você vai querer deixar isso de lado? Você vai deixar isso de lado? Não vai. Você vai querer esse poder para fazer a obra de Deus. É bíblico. Vamos em frente. Não tem volta quando você recebe esse poder. Não tem como você voltar, porque ele já está em você. Ele entrou em você e fica ali. Está habitando dentro do teu coração, dentro da tua alma e dentro do teu espírito. Está lá dentro o Espírito Santo. E ele age com você. Ele age com você. Vocês estão lembrados que quando Jesus recebeu o batismo do Espírito Santo, o que pousou sobre ele? Pousou uma pomba. Então vamos imaginar aqui que tem uma pomba. Pousou uma pomba aqui, que é o poder do Espírito Santo. Então, quando você tem uma pomba, que é o poder do Espírito Santo, você vai se locomover com cuidado, com prudência, e todos vão ver que você tem uma pomba, que é o poder de Deus sobre você. Muitas vezes, aqueles que já receberam o poder de Deus, eles ficam alguns anos, algum período, né? Entusiasmados. Sapateiam na igreja, pulam, cantam, falam em línguas. Mas aquilo aos poucos parece que aquilo vai sendo esquecido. Se a igreja não for uma igreja pentecostal, aquilo vai sendo esquecido. Vai passando, aí o pastor tem que periodicamente renovar isso na igreja, um reavivamento da igreja. Não vou falar de avivamento, vou falar de um reavivamento temporário para que todos se encham do poder e comecem a fazer a obra dentro da igreja e fora da igreja. Então, esta pomba está hoje aí em você. O poder do Espírito Santo. Só vou deixar aqui para você lembrar que esse lenço representa a pomba do Espírito Santo sobre você. Está sempre com você. Não adianta você fugir ou tentar se esquecer. Ela está lá. Amém? E observem que no Antigo Testamento, vamos voltar agora ao Antigo Testamento,
Eles também tinham poder, não de uma maneira tão grandiosa como no Novo Testamento, porque ele é distribuído para todos, e no Antigo Testamento só para algumas pessoas, que Deus escolhia. Então, no Antigo Testamento, Deus preparou. Vamos lá. Noé, na construção da arca, só falou com ele uma vez, e ele construiu a arca. Abraão, patriarca dos judeus. Jacó. Moisés, e olha, Moisés, olha o detalhe. Para Moisés receber o poder, demorou 80 anos. Vou repetir para vocês. Para Moisés receber o poder de Deus demorou 80 anos, porque nos primeiros 40 anos ele ficou no Egito, né? Lá na realeza, junto aos faraó, ele estava lá 40 anos preparado. Depois ficou 40 anos cuidando de ovelhas. E depois disso é que Deus se manifesta a ele na sarça ardente e dá poder para ele. E o que deu poder para ele? Deu força, deu autoridade, deu influência, deu capacidade, deu autoridade de Deus, deu energia, deu habilidade, deu domínio, deu poder milagroso operante de Deus, conforme nós vamos ver, a gente vê lá em Êxodo. Então ali ele recebeu poder. 80 anos. Olha o tempo. Depois nós temos também Isaías, nós temos Elias, Eliseu, Sansão, Esdras, Neemias, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Joel e Abacuque. Cada um, Deus preparou de uma maneira diferente para receber poder. Isso é importante nós entendermos. Nós recebemos poder. Eles receberam poder, mas alguns casos bem específicos para aquela necessidade que Deus tinha. Deus tinha naquele momento uma necessidade específica. Vamos ver o caso de Moisés. Ele precisava tirar o povo do Egito. Então era específico para tirar o povo do Egito, atravessar todo o deserto e prepará-los para Canaã. Quando vai entrar em Canaã, Deus disse: você não vai entrar lá, você só vai ver a terra. Ele só viu a terra de longe, mas não entrou. Então, cada um Deus prepara de uma maneira diferente. E dentro de uma especialidade. Quando você é batizado do Espírito Santo, você vai descobrindo a sua especialidade. É de cura, é de libertação, é de evangelização. Qual é a sua especialidade com o poder de Deus? Qual a especialidade que você está tendo ou buscando ou já tem do poder de Deus? Você tem que ter uma especialidade. Você pode ser um generalista, mas se você tiver uma especialidade, facilita o seu trabalho. E quando você tem uma especialidade, você vai o quê? Ler livros, estudar sobre aquela especialidade. Por exemplo, avivamento. Se você recebe poder e gosta de um avivamento dessa área, você vai estudar todos aqueles que fizeram um avivamento. A Bíblia é recheada de pessoas que fizeram um avivamento. Extra Bíblia, vocês têm outros grandes homens que fizeram um avivamento. Pais de Gales, a Rua Azusa, William Seymour. Então você vai estudar esses avivalistas. O que eles fizeram? Se você vai para a área de libertação, cura, libertação das pessoas, você vai entender, estudar sobre libertação. Então, o poder vem sobre você, você pode ser um generalista ou você pode ser um especialista. Depende do seu gasto. Às vezes você pode ser especialista de 2 ou 3 áreas, mas você é um especialista. Amém? Então, nós temos como é que Deus preparou. Deus preparou para receberem poder. E como é que Deus está preparando você? Estou falando do Antigo Testamento. E agora vamos passar do Antigo para o Novo. Vocês já viram que no Antigo tem vários aí. Você tem alguns só. É uma quantidade imensa. Mas agora, quando nós temos... Deus está preparando você, às vezes é pelo sofrimento, às vezes é pela dor, às vezes é no meio de uma tempestade, às vezes é numa doença,
é numa enfermidade, às vezes é na paz, às vezes na alegria, às vezes é no socorro aos necessitados. Outras vezes para ser pastor, mestre, evangelista, apóstolo, diácono, diaconisa, obreiro, obreira, servo. Então ele está preparando você. Há um preparo para você receber poder. Agora, um detalhe importante, você tem que querer o poder. Você tem que buscar o poder. Você tem que ir atrás desse poder que está aqui na Bíblia. Onde é que está, pastor? Está aqui no livro de Atos, capítulo 1, capítulo 2... Vai ter o capítulo 3, tem coisas maravilhosas do poder de Deus aí. É algo muito profundo. É algo sobrenatural. Se você gosta de algo sobrenatural, leia. Nem que você não é crente, mas leia. Você vai ver coisas magníficas, notáveis aqui nessa área. E Deus concede poder, ou seja, Ele vai dar para você, se você é crente, cristão, as ferramentas para o trabalho em qualquer circunstância apresentada, desde que você queira. Se você quer, não é? Ah, pastor, eu quero receber poder, porque é uma promessa. Você não pode ficar um crente frio, um crente que não sente nada, ali a palavra não tem nenhuma reação. Não fica arrepiado, não chora, como se fosse um livro comum. Então, o poder de Deus não está sobre você, não. Você tem que sentir, sair das Escrituras. Olha só. Esse aqui é um tesouro. Isso aqui é um dos maiores tesouros que nós temos, é esse aqui. É o próprio Deus revelado através de homens e mulheres que chegou até nós. E este poder, quando você abre a Bíblia, este está lendo, este poder entra em você e o Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em você, está aqui, ó. Então, você lê a palavra, o Espírito Santo está em você. Aí você vai assimilando o Espírito Santo de Deus em você. Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo, simbolicamente, está com você. Você pega a palavra de Deus. Sem o poder de Deus, você vai ler como um livro comum. Interessante. Muita sabedoria, muito conhecimento, muitas coisas novas. Mas com o Espírito Santo é um terremoto. O entendimento é outro. E entram revelações divinas que este Espírito Santo, aqui simbolicamente, leva o seu espírito, leva a sua alma e leva no seu coração. Ele enche você. Quais são os sintomas, pastor? Os sintomas é que quando você já tem o poder de Deus, você vai ler, não vai querer ouvir barulho de ninguém, você vai ficar concentrado lendo. E aí você vai sentir o poder de Deus entrando em você. Esse poder vem a você. Ele entra na sua alma, ele entra no seu espírito, ele entra no seu coração. E aqui ele começa a se manifestar através do choro, através de você tremer, através de você querer chorar copiosamente, através de você querer levar estas informações a outras pessoas. Quando você ouve um louvor que está ligado à palavra, você começa a chorar, a ficar inquieto. Por quê? Porque Deus está falando através dos louvores, e muitas vezes os louvores estão diretamente ligados à palavra. Esta palavra tem poder, mas ela tem poder maior quando você é batizado no Espírito Santo. Por isso que é importante você querer este poder, porque vai mudar tudo na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, na sua alma. Há uma mudança radical.
Você vai entender as coisas espirituais, que se você não tiver o poder, você não entende. Você só entende se tiver o poder do Espírito Santo. Ó, olha que bênção. Muda completamente. Você vai ter outra revelação da Bíblia. Sem poder é uma revelação e com poder é outra revelação. Por quê? Porque estas qualidades que eu falei para vocês da autoridade, da influência, da capacidade, da autoridade de Deus sobre você, sobre a energia, habilidade, domínio, poder milagroso operante de Deus em você, ele, revelação, se manifesta. Por isso que eu estou alegre hoje, estou aqui com o poder de Deus. Por isso que quando você vai numa igreja, entrou numa igreja evangélica, observe. Entre numa igreja católica também, por que não? Você tem que sentir poder na igreja. Você tem que entrar lá e dizer assim, eu estou com poder e vou receber poder lá na igreja. Agora, essa igreja é uma igreja morta, repetitiva. Irmãos, você não vai aprender nada, você não vai sair dali vazio, porque não encheu o teu espírito, não encheu a tua alma, não encheu o teu coração. Experimente, se você não tem essas experiências, busque, experimente. Eu tenho tantas pessoas que eu conheço que são católicos, apostólicos, enfim, mas que não experimentaram isso ainda. Porque vem uma tradição de família, porque o meu bisavô, meu avô, meus pais são católicos, mas e daí? Vai à missa? Não, uma vez ou outra. Tem católico que vai mesmo e segue, amém, glória a Deus. Agora, tem outros que não, só sou de católico, vão numa festa, um batismo, não, então você só vai por obrigação, mas não por espírito. E quando você vivencia, olha, eu estudei em colégio de padre 8 anos dos Salesianos, fiz o meu primário, o meu ginásio, 5 anos de primário e 4 anos de ginásio. Depois, quando foi para o clássico, eu fui para uma outra escola pública. Todo dia, durante 9 anos, tinha missa todo dia, com exceção dos domingos. Missa em latim. Eu entrava frio e saía frio. Até que dia que eu entendi o poder de Deus. Quando eu entendi o poder de Deus, mudou tudo. Fiquei avivado. Transmito avivamento para as pessoas. Transmito isso que eu li para vocês. Essa autoridade, essa influência, essa capacidade, essa autoridade de Deus, essa energia, essa habilidade, esse domínio, esse poder milagroso operante de Deus. Eu vou na igreja, me abasteço com esse poder e saio de lá com mais poder. Leio a palavra, me abasteço do poder. Escuto os louvores vindo da Bíblia, enche o meu poder. E aí, a pomba está aqui. Simbolicamente. O poder de Deus está aqui, está dentro de mim, ó. Entrou dentro de mim. Está dentro de mim. Como está dentro de você que está aí sentado. Então, temos que compreender esse poder que Deus tem para nós. E aqui, nesse livro de Atos, né? Diz aqui no capítulo 2, versículo 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, que era 50 dias após a Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Cada língua, imaginem, eu tive no cenáculo lá em Jerusalém, e eu imaginei, estando lá 2 vezes já, esse vento impetuoso e essas labaredas de fogo pousando sobre cada um. Não foi uma medida para todos, foi para cada um. Veio o batismo do Espírito Santo individualmente. Olha, imagina, individualmente. Olha que bênção.
individualmente. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles falaram para 14 nações em línguas diferentes. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então ali se estabelece no Novo Testamento, o início da igreja, sem Jesus, porque ele já tinha feito a sua ascensão. E aqui começa quem? Os apóstolos que recebem poder. Observem que eles recebem poder depois de 3 anos. Eles não receberam poder imediatamente. Jesus foi falando para eles, vocês vão receber poder. Só depois de 3 anos, que estavam maduros, acompanhando Jesus, que receberam poder. Lógico, vai existir casos, eu tive casos de eu pregar, e muitos pregadores, acontece isso, vai pregar numa igreja sobre o poder do Espírito Santo, e lá, no meio da pregação, uma pessoa, outra, que foi só visitar a igreja evangélica, e ali começa a falar em língua. Já tive casos que eu vi que as pessoas, 2 moças, botavam a mão na boca, queriam se esconder, porque a pregação estava silenciosa, né? Um silêncio na igreja. Umas 400 pessoas. E aí, o que aconteceu? Elas foram batizadas no dom do Espírito Santo. Houve um preparo? Não. Mas Deus as tocou porque era necessário por algum motivo. Deus tinha alguma finalidade. Ideal se estivessem preparados, mas como não houve esse preparo, e após o culto eu fui falar com essas moças, eu disse, não, nós vamos aqui porque as pessoas, alguns amigos e amigas estão nessa igreja, como viemos saber que o senhor vinha pregar, nós viemos aqui para assistir, mas somos católicos, mas viemos como curiosos, e agora queremos entender. Imediatamente nós explicamos, e após a explicação elas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e tocaram a vida delas. Em outros lugares eu vou pregar, as pessoas são batizadas, principalmente jovens. Do momento que começa a falar em línguas, porque Deus tem um projeto na vida daquela pessoa, tem um motivo de batizar naquele momento. Estão me entendendo? Então, não, é Deus que faz esse mover, mas o ideal, bom seria se a pessoa tivesse já um amadurecimento, né, da palavra, do conhecimento, porque vai facilitar o entendimento de tudo. Amém? E aqui eles estavam lá reunidos, né, 120 reunidos, estavam em oração no cenáculo, porque Jesus diz, fiquem lá, não saem de Jerusalém. Eles ficaram 10 dias. Entre Jesus falar, e Jesus falou que em Atos capítulo 1, versículo 4, diz que, mas que esperassem a promessa do Pai, que era o batismo do Espírito Santo. Até acontecer isso, passaram-se 10 dias. Exatamente 10 dias. Ele não deu a data precisa, mas ele disse, olha, a promessa está chegando e fiquem em Jerusalém. Aí eles ficaram em Jerusalém. E lá eles ficaram o quê? Orando. Reunidos, orando. E também essa promessa desse derramar do Espírito Santo, desse poder, ele está em Isaías 44, versículo 3 e 4. Vou repetir, Isaías 44, versículos 3 e 4, que diz assim, porque derramarei a água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Deus já falava, nos preparava para esse momento de Atos capítulo 2. Lá em Joel, outro profeta, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, ou seja, nós, né, pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. É o que nós estamos vendo depois de Atos. Está sendo derramado até hoje. Não para. Graças a Deus não para. E Jesus também, quando esteve na terra, ele lá em João 14, 16 a 18, ele diz assim, ele promete um outro consolador, ele chama aqui o Espírito Santo de um consolador, ele diz assim, vou repetir, João 14, versículos 16 e 18. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que estejas para sempre convosco. O Espírito da verdade,
que o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ou seja, Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, ressuscitou, no terceiro dia fez a sua ascensão aos céus, e então ele vai deixar alguém no lugar dele, que é, simbolicamente, Espírito Santo. É o Espírito Santo. Está aí com você, ó. Está aí com você. E antes de Jesus subir ao céu, ele deu essas ordens, não é? Que nós íamos não se ausentar de Jerusalém, que ia receber poder, enfim. E a promessa foi cumprida aqui em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Ali a promessa é cumprida e é extensiva até todos nós, e extensiva aos nossos filhos, aos nossos netos, até a volta de Jesus. E essa vinda do Espírito Santo houve em sinais extraordinários. Ela foi acompanhada de sinais extraordinários que eu queria relatar para vocês. Nós lemos, mas eu queria: som como de um vento impetuoso. Som como de um vento impetuoso. Segundo, línguas como de fogo na cabeça deles. Terceiro, os discípulos começaram a falar em outras línguas. E eles falavam e foram entendidos pelas pessoas, porque se reuniu logo após isso, como houve aquele vento forte, impetuoso, forte. Houve essas labaredas de fogo, e eles estavam na festa de Pentecostes. Muita gente vendo aquilo, foi lá ver o que estava acontecendo. Eles foram lá ver que história, que vento é esse só naquele lugar, que labaredas é essa só naquele lugar. Eles foram lá olhar. E quando eles foram lá, estes discípulos, os que já vão acompanhando ali a Maria, né, os discípulos, os apóstolos, eles começaram a falar em línguas de cada etnia ou país daqueles que estavam indo, porque vinha gente de todos os lugares do mundo para essa festa de Pentecostes, uma festa judaica. Então eles queriam saber o que é esse vento, o que é esse barulho, o que é esse labaredas de fogo. Eu quero saber o que está acontecendo. E lá, esses discípulos começaram a falar no mesmo idioma deles. Aí eles acharam que eles estavam embriagados. Ah, vê que eles beberam, mas 9 horas da manhã, bebendo, que é isso? Foi 9 horas da manhã. Não, era o poder do Espírito Santo. Aí Pedro se levanta e dá um discurso naquele mesmo dia, aquele mesmo momento, quase 3 mil pessoas, relata a Bíblia, foram batizadas. Então, a observação importante: era necessário que os discípulos recebessem algum sinal de que a promessa de Deus tinha sido cumprida. E eles precisavam. E esses são os sinais. Os sinais foi o som, foi a língua de fogo, e eles começaram a falar em línguas. Olha que maravilha. E isso aqui hoje, quando você vai numa igreja evangélica ou numa igreja pentecostal, mais ainda, você vê o quê? Quando nós tem um mover de Deus, ou tem algo que Deus faz e que Deus que quer, não é a gente que faz, não é Deus que faz, nós não fazemos nada. A gente chama de mover do poder, mover do Espírito Santo. Então começa a se ler um texto de avivamento como esse, ou de Neemias e Esdras, do grande avivamento. Enfim, tem vários avivamentos bíblicos. E quando você começa a falar isso, o poder de Deus começa a se manifestar. E a pessoa, sem mais nem menos, é batizada com o Espírito Santo. Não há como dizer para a pessoa: olha, tem que falar assim. Não, essa língua vem dos céus, não é nossa, vem lá do alto. É de Deus que manda para nós. É o Espírito Santo que vem ali e faz você falar em línguas. Olha, irmãos, é uma experiência sobrenatural, é maravilhosa. E ela se repete periodicamente quando você, como se diz assim, você está no fogo, quando você está sedento, quando você está buscando Deus, ela acontece. E é como brasa, você junta um aqui, junta um ali, junta todas as brasas, aí vai pegando, vai todo mundo ficando cheio do poder do Espírito Santo. É uma experiência sobrenatural. Se você não teve ainda, participe. Nem que seja como curioso. Vai lá numa igreja, assista. Você vai ver que a sua vida vai mudar completamente. Completamente.
Então vamos em frente. Esses foram os sinais. Por que Jesus ordenou que os discípulos esperassem para receber o batismo? Porque eles precisavam do poder para serem testemunhas. Nós precisamos desse poder para pregar o Evangelho. Nós precisamos desse poder para fazer as obras que Deus quer, que Jesus quer que nós façamos. Porque Jesus quer que nós venhamos dar a continuidade ao seu trabalho, como os apóstolos o fizeram. Há um processo de continuidade. Para quem não é batizado, que busque o batismo do Espírito Santo. Seja crente, busque o batismo do Espírito Santo. Quem já o é, já tem esse batismo, entenda o valor espiritual na tua vida desse poder. Não é um poder qualquer, é o maior poder que você pode ter. Ele te leva e te eleva a níveis espirituais. E após você receber esse batismo, você começa a receber, buscando os dons espirituais que estão em 1 Coríntios. Vamos lá na Bíblia, tudo aqui é na base da Bíblia. 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. O que é dom? São dádivas de Deus para nós. E ele diz assim, no capítulo 12, versículo 4. Ora, vou repetir, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Se você é católico, vai lá na sua Bíblia que você vai achar isso. Se você é presbiteriano, vai lá que você vai achar. Que bênção, né? Se você é adventista adventista do sétimo dia, vai lá que você vai achar. Se você é testemunho de Jeová, vai lá que você vai achar. Se você é da quadrangular, vai lá que você vai achar. Hoje eu estou levando uma palavra forte para você mudar, para você. Se você não é crente, eu quero saber disso mais, pastor. Que história é essa? Ninguém me ensinou isso, não entendo, mas eu quero saber mais. Depois você vai ter o livre-arbítrio de decidir se você quer ou continuar ou não quer. Mas desperte para isso. Você vai sentir algo grande na sua vida. Às vezes você tem um vazio na vida e não sabe por quê. Às vezes tem muito dinheiro e não sabe nem o que fazer com o dinheiro. Ou às vezes você não tem dinheiro nenhum, mas tem o poder do Espírito Santo. E aí você vai ter uma grande alegria. E se você tem muito dinheiro e não tem o poder do Espírito Santo, vai sentir um vazio. Vai gastar, daqui a pouco, e aí? O que eu faço com isso? E aqui, os dons, diz assim, 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito Santo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo Deus. E há diversidade nas realizações, várias realizações. Por isso que eu digo que as especialidades, você vai se especializando dentro do poder de Deus, dentro dos dons. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo. Quem que opera? Deus. E usa você, e usa a mim. É uma maneira de Deus trabalhar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Tem um proveito para o bem. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Outro, versículo 9, a outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, a profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, quando nós estamos falando desse poder de Deus, né, que Deus está dando para nós, através desses dons você tem o batismo do Espírito Santo. Quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo, mas ele entra na plenitude quando você
fala em línguas. Recebe o batismo do Espírito Santo, mas fala em línguas. Aí é a plenitude do Espírito Santo. E dentro dessa plenitude entram-se os dons espirituais. Eles vão sendo, isso que eu relatei para vocês, e tem outros, eles vão sendo acrescentados na sua vida. Por isso que eu disse que aí você vai ter dispor de força, de autoridade, de influência, de capacidade, de autoridade de Deus, de energia, de habilidade, domínio, poder milagroso operante de Deus na sua vida. E isso você vai usar para você e vai usar para as pessoas. E o que é isto? A continuidade do trabalho de Jesus Cristo. A continuidade do trabalho dos apóstolos. O trabalho precisa ir à frente. Você vai dizer assim, você que já se acostumou comigo, eu prego regularmente esta palavra do Espírito Santo. Sou um avivalista. Adoro o Espírito Santo. Eu ando com ele para tudo que é lado, ele está sempre comigo, né? E é interessante, quando você tem o Espírito Santo, ele vai falar com você. Mas, pastor, eu vou ouvir voz? Não, você não vai ouvir voz. Você vai vir na sua mente. Exemplo, eu acordo de manhã, mal acordei, o Espírito Santo já começa a falar. Vai lá, estuda isso na Bíblia, vai lá, prepara esse estudo, vai lá, faz isso, vai lá, liga para o irmão, vai lá, liga para a irmã, vai lá, faz uma recomendação, vai lá, faz uma demonstração, vai lá, faça um aprimoramento em alguém. Ele vai falando, porque tem coisas que eu não sei mesmo. Mas ele vai me passando, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele vai me passando as coisas. Até às vezes eu ligo para a pessoa e digo, olha, Deus mandou falar isso, assim, assim. Pô, pastor, o senhor sabe primeiro do que eu. Sim, não é que eu saiba, eu não sei nada. É Deus, o Espírito Santo, que revela, através dos dons. Aí a pessoa vai lá na igreja. Estou lá no meio do culto e diz, fala para aquele irmão lá isso da vida dele. Mas, Senhor, fala para ele. É palavra de conhecimento. Vou descrever a vida dele inteira. Vou dizer o que ele fez, o que ele não fez e o que Deus quer que ele faça. Porque às vezes a pessoa vai na igreja e é muito comum isso. As pessoas vão cheias de problemas, cheias de dúvidas. Elas não podem entrar caladas e sair caladas. Elas têm que ter uma resposta de Deus. E quem traz essa resposta é o Espírito Santo. É ele que traz a resposta para aquela pessoa. Atende à necessidade daquela pessoa. Socorre aquela pessoa. Dá direções para aquela pessoa. Tem pessoas que andam na igreja, mulheres que não podem engravidar. Por série de motivos. Vai lá, a gente ora, engravida. É casada, está tudo certo, o casamento tá, então vamos orar. Engravida. Sai a infertilidade da mulher e entra a fertilidade. Às vezes é o homem que é infértil. Aí entra a fertilidade. Às vezes, a concepção acontece na própria igreja. Já tive experiência de a concepção acontecer na própria igreja sem ter nenhum ato sexual. O que é isso? Poder de Deus. O poder milagroso operante de Deus. Ele acontece na igreja. Ele acontece a quem é batizado com o Espírito Santo. É continuar o trabalho de Jesus. Por isso que ele deixou o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós, se você não é batizado, procure o batismo. Eu prego em muitas igrejas e o que eu vejo? Um grande grupo que é, mas tem igrejas que eu vou que tem a turminha que vai lá pro fundo. É lá pro fundo, uns 20, 30, vai lá pro fundo, eu vou lá. Por que vocês não estão lá na frente? Não vem mais pra frente. Não, eu tenho medo do Espírito Santo. Eu tenho medo de falar em línguas. Mas o que é isso? Que crente é esse? Que crente é esse? É uma promessa de Jesus, não é minha. Jesus deu essa promessa para nós, crentes, cristãos. Você que é católico, aí você tem essa promessa. Essa promessa está na tua vida. Se ela não aconteceu, porque está no lugar errado. Estou sendo duro hoje, mas eu estou falando a verdade. Vai numa igreja cristã evangélica, você vai ver que você não vai ser batizado. Aí uma, duas, daqui a pouco você vai sentir o poder. Você, opa, tem algo diferente aqui. Eu entro de um jeito e saio de outro. Entro triste e saio alegre. Entro doente, saio curado. Preciso de libertação de uma droga, saio liberto dessa droga. Tenho um estilo de vida não adequado, saio da igreja com estilo adequado. Por quê? Diz a palavra, poder milagroso operante de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na sua vida. É forte.
Estou pregando para os fortes. Então essas pessoas que estão no fundo, vem, parem com isso. Se você não entende o Espírito Santo, alguma coisa está errada. Procure seu pastor, seu líder. Você tem que receber essa promessa, porque essa multidão de pessoas batizadas no Espírito Santo é que vão levar o reino para frente. É que vão fazer o reino crescer, frutificar. É assim que funciona. Vamos frutificar com o poder de Deus. Porque o Espírito Santo fala conosco, ele nos orienta, ele fala tudo o que nós precisamos. Amém? Então nós temos que buscar esse poder, não é? Temos que buscar esse poder. E se você não é, procure ser batizado. E se você o é, procure os dons espirituais. Vamos procurar os dons espirituais, pedir a Deus, orar a Deus, estudar sobre isso. Os dons espirituais, você precisa dos dons para fazer o trabalho, são ferramentas de trabalho que Deus nos dá, nos concede. Ele nos dá, como é os frutos do Espírito, nós vamos buscar essas coisas boas de Deus. As coisas que agradam a Deus, as coisas que nos fazem felizes. Então, ali lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, versículo 22, assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Então, alegria. Paz, paz, quero paz. Paz na minha casa, paz no meu trabalho, paz na escola, paz na faculdade, paz na minha família. Se eu falo demais, paz para mim não falar demais. Longanimidade, uma paciência longa. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que é isso aí? Fruto do Espírito. Olha quanta coisa você pode, eu vou contar. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Olha, 9 fruto do Espírito que você tem quando você tem o Espírito Santo sobre você. Você tem lá, viu? Ó, anota aí. Você tem o poder, não é que eu falei? Tem ou não tem? Tem o poder. Acrescente no seu poder os frutos do Espírito. Faça assim polimento nele. Uma transformação para melhor. Você vai se sentir melhor e ao seu redor as pessoas vão te sentir melhor. Olha, vocês veem que o reino de Deus é muito abençoado. Ele nos leva para caminhos bons, para fatos éticos, corretos, direitos, transparentes. Nos encaminha para sermos a imagem de Deus, a imagem de Jesus, com o poder do Espírito Santo sobre nós. Por isso que muitas vezes, quando se quer fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo não vai deixar, não. Oh, para, não é por aí, não. Eu estou com você não vai fazer isso, não, eu estou contigo. Amém? Então, chegou a hora daqueles que não são batizados de serem batizados. E chegou a hora daqueles que já receberam o batismo de progredir. Progredir. Vai trabalhar para Jesus. E quando você começa a trabalhar para Jesus, você vai entrar numa nova dimensão do serviço divino. Quando a gente está no trabalho
aqui na Terra, no emprego, a gente quer... O que a gente quer? Quer crescer, né? Tem uma função, vai para outra função, vai se especializando, vai fazendo curso, vai sendo avaliado pelo seu chefe, pelo chefe do chefe, vai crescendo. É assim que funciona. Você tem que fazer um curso de inglês, você tem que fazer um curso de francês, você tem que fazer um curso assim, vão dando as direções do que você, de aprimoramento. Mas quem dá isso sempre é os mais velhos, os mais experientes. Eles vão dizendo, faz assim, faz assado. Por isso que tinha os anciões lá de Moisés. Por isso que a Bíblia fala dos anciões. Os anciões são pessoas experientes, que merecem um respeito porque eles têm uma vivência da vida. Têm uma vivência de casos e fatos que aconteceram, que eles sabem como agir. Tem uma sabedoria humana, mas celestial também. E Deus os abençoa. Então, você vai entrar numa outra dimensão do serviço divino. Interessante, né? A gente pensa assim, no trabalho tem que crescer. E no reino de Deus? O reino de Deus é tão amplo, tão grande, que ele vai cada vez que você vai andando, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Romanos, depois você vai, recebe o batismo do Espírito Santo, batiza nas águas, recebe o batismo do Espírito Santo, vem os dons, são vários, eu só citei alguns aqui de 1 Coríntios, depois vem o fruto do Espírito, depois você vai entrando em outras esferas espirituais, que nós chamamos de sobrenaturais. Então você vai se aperfeiçoando na palavra, se aperfeiçoando no seu chamado. Nós não podemos estagnar. Nós temos que caminhar, andar, frutificar. Com tudo isso que o Senhor nos concede e que nós queremos, nós vamos frutificar para o reino de Deus. E quando a gente frutifica, a gente fica muito alegre, fica muito feliz. Então você vai entrar numa outra dimensão do serviço divino com esse poder. E pregando a palavra, ensinando, libertando pessoas, orando pelas pessoas, sendo usado nos dons espirituais. Procure sempre ir mais alto em assuntos sagrados. Não fique rasteiro. Não fique rasteiro. Nesse tempo de pandemia, onde nós não estamos tendo cultos presenciais, assim, esse que nós estamos fazendo via internet, eu fico muito atento ao que as ovelhas da nossa igreja escrevem, sejam diáconos, diaconisas, obreiros, obreiras, membresia. Quando eles assistem essas pregações, eles fazem, de livre e espontânea vontade, um relato do que aprenderam. E por ali você começa a avaliar o nível que a pessoa está entendendo, compreendendo a pregação e evoluindo. Então, o alimento para a nível pastoral é um, o alimento para o diaconato é outro, para obreiros é outro, e para a membresia é outro. São níveis diferentes. E eu estou lidando com vocês que estão vendo esse vídeo em vários níveis, então estou falando para todos os níveis. Para aqueles que não tiveram Jesus ainda, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que ainda não batizaram nas águas, está na hora de batizar, aqueles que procuram sua igreja, aqueles que receberam o poder do Espírito Santo. O que significa isso biblicamente? Estou explicando o que isso nos traz de alegria do Espírito. E o que isso faz nós crescermos na palavra? E quando nós crescemos porque o Espírito Santo está aqui. Nós crescemos porque ele anda com a gente. Então você tem que cumprimentar o Espírito Santo todo dia. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, boa noite. Me ajuda, me orienta. Tem luta, tem guerra, tem doença. Seja lá o que for, o Espírito Santo me ajuda. Me orienta, estou contigo aí. Eu não tenho direção, me dê a direção. E aí você vai entrando em níveis espirituais maiores. Para servir as pessoas.
para servir ao próximo. É o amor, é a longanimidade, é a bondade. Você está entendendo? Nós não fazemos o mal, nós fazemos o bem. Os cristãos têm que fazer o bem e têm que ser exemplos. Exemplos de pessoas. Exemplos de pessoas. Amém? E quando você vai andando, você vai entrando também, vai procurando, né? Você vai procurando entrar nestes assuntos sagrados no nível mais alto. Você vai ver que a cada ano a revelação, a sua revelação, né? Cada ano, a sua revelação, ela vai ser maior. Você vai entrar numa dimensão de serviço divino maior. Você vai também ter uma dimensão, entender a dimensão que Deus quer. E você não há limites para essas coisas. Você vai ver que a cada ano a revelação vai passando de um nível para outro, de um nível para outro, de um nível para outro, e você vai crescendo no reino. E os teus irmãos de igreja, os teus colegas, membresia, vai vendo que você vai crescendo. Eu vejo assim, como eu disse, no comentário nosso do WhatsApp, eu vejo quem está crescendo. Sabe por quê? Porque a pessoa se interessa, ela para, senta, para aí, o pastor está escrevendo, está falando isso. Ou um pregador que tiver, vou anotar aqui. Anote no caderno, anote no seu iPad, anote. Depois vá na Bíblia, estude. Não basta simplesmente fazer um comentário, mas não. É muito vazio. Exige um comentário mais prolongado, porque a pregação que se passa, todos os pregadores, eles trazem um trabalho elaborado. Não pode chegar um pregador na sua igreja assim, não preparei, vim aqui, mas não preparei o sermão. Então não devia nem ter subido no púlpito. É desrespeito às pessoas que vieram ali para aprender. Você tem que vir ali para aprender, para ouvir. E quando você ouvir a palavra, você cresce na fé. A sua fé aumenta. O seu poder aumenta. Que bênção, né? E aí você vai trabalhar para Jesus. Vai trabalhar para Jesus. Vai se elevar. Vai cada dia ganhar uma forma diferente. Enfim. Amém? Acho que é isso que eu tinha que falar para vocês. Vamos orar agora. Vamos orar para todos vocês nesse momento. Espero que essa palavra fique selada no teu coração. Se você é crente, não recebeu o batismo do Espírito Santo, leia bastante o livro de Atos, em particular, principalmente, todo o livro, vai lendo e pedindo, Espírito Santo, batiza-me com o Espírito Santo. Eu batizo em falar em línguas. E que o Senhor batize você, toque você. Amém? E na igreja que você está. Isso é muito importante, hein? Na igreja que você está, tem que haver o poder do Espírito Santo. Se não houver, você está na igreja errada. Só a teoria e a prática do poder. Você tem que entrar na igreja e sentir o poder de Deus. Porque o poder de Deus fica impregnado nas paredes, nos tecidos, em roupas. Então você tem que entrar na igreja e sair da igreja feliz, alegre, aprendendo muito, saindo e manifestando esse poder que você recebeu na igreja, crescente, evoluindo. Se você vai na igreja, não acontece nada, não tem poder, você está no lugar errado. Pare e pense. Tem uma igreja que tem o poder de Deus, porque é o poder de Deus que move tudo. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Bíblia. Amém. E aí também, quando você tem esse poder, você vai assimilando a sabedoria de Deus. Anotem, você vai assimilando a sabedoria de Deus que é passada via o Espírito Santo. A sabedoria de Deus, ela vai entrando em você, para dentro de você, nos seus processos de pensamento. A sabedoria de Deus vai entrando em você nos seus processos de pensamentos. E eles vão sendo processados no seu espírito, na sua alma e no seu corpo.
É o conhecimento do divino que você ganha desta forma de poder, que vai te elevando de uma maneira, elevando na sua maneira de pensar. Você vai se elevando na maneira de pensar com Deus. Você vai se refinando. Não pare. Se você já teve experiências com Deus, não pare, porque Deus quer te dar algo novo. Sempre de Deus tem novidade. E toda vez que a gente estuda, a gente diz, poxa, eu não sei nada, tem que estudar mais. Para ter conteúdo. E conteúdo é palavra. Conteúdo é palavra, estudar a palavra de Deus. Conteúdo é a palavra de Deus. Depois da palavra de Deus, recebeu, encheu, continua enchendo o seu tanque espiritual, é a prática da palavra. Você pratica a palavra, você estuda e pratica. Que nem médico, neurocirurgião, estuda, pratica, estuda, pratica. Cardiologista, estuda, pratica, estuda, pratica. É assim que funciona. Estuda, pratica, estuda, pratica. E o poder sobre nós, e o poder sobre nós. Tanto no estudo como na prática. Amém? Espero que você, nessa pregação, tenha sido elevado espiritualmente. Há um avivamento. Acorda aí. Olha, nós que estamos nessa quarentena, nesse isolamento, é um bom momento para ter um contato com o Espírito Santo, porque há silêncio. Há silêncio. E no silêncio o Espírito Santo se revela. Entendeu? Há silêncio. E no silêncio o Espírito Santo se revela. Eu quero orar agora por vocês. Quero orar para que aqueles que não sejam batizados no Espírito Santo sejam batizados. Quero orar por aqueles que já são batizados e estagnaram, e que eles possam ir à frente. Amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos nessa palavra abençoada que vem do Teu trono, que é uma promessa de Jesus para recebermos o poder do Espírito Santo. E nesse momento eu quero interceder, Senhor, por aquelas pessoas que ainda não foram batizadas no poder da unção do Espírito Santo, conforme Atos nós lemos, capítulo 2, versículo 1, versículo 4. Que nesta hora o Espírito de Deus adentre nestas vidas, batizando-os no Espírito Santo de Deus, que eles possam sentir agora um tremor nos seus braços, braço direito, braço esquerdo, tremor no corpo, tremor positivo, algo bom, e que eles possam agora, Senhor, destravar a língua deles, a garganta deles, e que o Espírito de Deus possa entrar na vida deles e os batizar, que eles possam falar em línguas. Eu te peço essa bênção agora, Senhor. E a palavra de Deus diz, dentro da oração, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu vou repetir esse texto porque o Espírito Santo está indo de você na sua direção. Aqueles que não são batizados, e aqueles que são, recebam um renovo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram
distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, o Espírito Santo atente a cada uma destas vidas, que eles sintam algo diferente, que eles sintam o teu poder sobre a vida deles, que eles possam ser batizados no dom do Espírito Santo. Se não foram nesse momento, que procurem uma igreja evangélica e que fiquem nos primeiros lugares da igreja, e ali, quando tiver louvor, levante os seus braços, louvem, e que peçam para ser batizados para o Espírito Santo. Ou peçam para aquele que está dirigindo o culto, após o culto, durante o culto, para que ele receba a imposição de mão para serem batizados no Espírito Santo. E aqueles que têm medo de receberem o Espírito Santo, saia todo medo, saia todo temor, saia tudo para receberem esse poder de Deus, porque é uma promessa de Jesus. E para aqueles que já têm o poder do Espírito Santo, que renovem neste momento as suas forças espirituais, o renovo do Espírito Santo. Eu profetizo na tua vida o renovo do Espírito Santo na tua vida. Um renovo forte, profundo, e que grandes revelações de Deus e os assuntos sagrados de Deus sejam manifestados na sua vida. Que a divindade do Espírito Santo adentre a sua vida agora, no seu lar, na sua casa, no seu apartamento, aonde você estiver, o Espírito Santo fale com você. E que você possa crescer espiritualmente e possa dar frutos espirituais, os dons espirituais na sua vida possam crescer, evoluir. Eu abençoo todos vocês em nome de Jesus. Com esta palavra, que ela fique selada no espírito, no coração, na alma de todos vocês, em nome de Jesus. E mais uma oração, quero orar agora por todas as pessoas que estão doentes, todos os enfermos. E se você tiver algum enfermo, se não estiver na sua casa, mas estiver longe, em outro lugar, amigos, pessoas com coronavírus, ou com problemas inflamatórios dos pulmões, ou seja, for a doença ou a enfermidade, nós chamamos de bênção de longo alcance. Jesus fazia isso. Então nós vamos abençoar. Eu quero que você agora pense nessas pessoas. Se estiver no seu lar, essa pessoa, coloque a mão sobre ela. Se tiver essas pessoas longe, que não estão na sua casa, você agora vai... Primeiro vamos orar por essas pessoas na sua casa que estão enfermos, ou você. E logo após nós vamos orar por aquelas pessoas que estão longe, em outros estados, em outros países, que você conhece que estão doentes ou enfermos, para que Jesus Cristo venha curar. Amém? Senhor, nós estamos na Tua presença nessa hora, através do Teu poder, de Jesus, o poder do Espírito Santo de Deus. Nós queremos repreender toda sorte de doença, toda sorte de enfermidades, todo problema, Senhor, de duodenite, gastrite, esofagite, problema de coluna, problemas respiratórios, problema de otite, problemas, Senhor, de infecção na garganta, problemas de meningite, problemas de câncer, Senhor, doenças como câncer, problemas neurológicos, hidrocefalia, problemas, Senhor, no colo do fêmur, da direita, da esquerda, dos joelhos, dos pés, problema nos rins, pedra nos rins, problema, Senhor, de gordura no fígado, problema nas vistas, Senhor, problema de visão, problema de audição, problemas na arcada dentária. Nós queremos repreender toda gripe, todo resfriado, toda coronavírus, Senhor, toda meningite. Repreendemos tudo em nome do Senhor poderoso Jesus. Saia doenças dessas pessoas agora. Problemas de hérnia. Oh, Senhor, problemas de pessoas que têm hérnia. Pessoas que têm problema de divertículos, de verticular.
problemas de coração, de aorta, de trombos, válvula mitral. O Senhor traz a cura completa para estas pessoas. Problema nas mãos, problema de queimadura. Nós repreendemos toda sorte de doença, fogo selvagem, saia. Eu ordeno em nome de Jesus que saiam todas estas doenças, todas estas enfermidades, que o sangue de Jesus seja tocado em cada uma gota do seu sangue e que haja cura completa. Que haja cura completa. Repreendo, portanto, todas as doenças, todas as enfermidades e que haja uma cura completa de todos. E aqueles que estão longe, que essa bênção de longa distância cure todas essas pessoas que nós conhecemos que estão doentes ou estão enfermos. Você pode agora, citando o nome dessas pessoas, atinja a Senhora Maria, o João, o Pedro, o Paulo, o Joaquim. Vai tocando em cada uma dessas pessoas que nós conhecemos. Repreendemos as doenças, as enfermidades e ao mesmo tempo abençoamos todas estas pessoas com a saúde completa, saúde de Jesus, a saúde completa. Também repreendemos depressão, ansiedade, medo. Repreendemos em todos medo, ansiedade, tristeza, aborrecimento, discussões. Está repreendida em nome de Jesus. Que entre nessas vidas o amor, a bondade, a alegria, a paz em todas as pessoas e em todos os lares. Eu os abençoo em nome do Senhor poderoso Jesus. Amém. Amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Oh, glória! E eu quero me despedir de vocês com essa alegria do Espírito. Essa paz do Espírito. Essa alegria do Espírito está com vocês. É dignificante pregar a palavra. Eu não sei o efeito que vai ter na vida de vocês, mas eu fico feliz que Deus me proporcionar esta oportunidade de abençoar a vida de vocês. Jesus nos ensinou o amor. O amor. E eu amo todos vocês. Muitos eu não conheço, mas eu tenho este amor de Jesus. Eu transmito para vocês. E que vocês se sintam felizes agora. Se sintam realizados agora. Recebam o meu abraço, já que eu não posso estar na igreja abraçando vocês. Mas recebam o meu abraço espiritual, o abraço de Jesus. Aquele amor ágape de Jesus, que vem lá de Jesus. Recebam agora. E até a próxima, com alegria e com paz. Que Deus abençoe todos. Amém.